Se esta oração encontrou o seu caminho hoje, em meio ao ruído infinito do mundo, entenda: isto não é um acaso, é um resgate. Há um grito silencioso ecoando pelas paredes da sua casa, um peso que você sente nos ombros assim que cruza a porta, uma sensação de que algo está fundamentalmente errado, mesmo quando tudo parece estar em ordem. Você limpa o chão, mas a sujeira espiritual permanece. Você organiza os móveis, mas a desordem emocional continua. Você sorri para sua família, mas uma tensão invisível corta o ar como uma lâmina. Ninguém fala sobre isso, mas todos sentem. O cansaço que não vem do trabalho, a irritação que brota do nada, a tristeza que visita sem ser convidada. Você já se perguntou por que as discussões explodem por motivos tão pequenos? Porque o sono não traz descanso, mas sim perturbação e pesadelos. Porque a prosperidade parece encontrar um muro invisível na sua porta? É porque há um véu tecido com palavras de inveja, com energias de antigos moradores, com disputas não resolvidas, com portais abertos pela ignorância ou pela dor. Um véu que esconde a verdadeira raiz do mal que se aninhou em seu lar. Mas hoje, este véu será rasgado. Hoje, não clamamos apenas por força, clamamos por visão. Não pedimos apenas proteção, pedimos revelação. E para essa missão convocamos não um, mas dois dos mais poderosos príncipes do céu. Convocamos São Miguel Arcanjo, o general dos exércitos de Deus, com sua espada de fogo para cortar, quebrar e expulsar toda fortaleza maligna. E convocamos São Rafael Arcanjo, o médico de Deus, o anjo da cura e da visão clara, com sua luz esmeralda para revelar, limpar e restaurar tudo o que foi contaminado. Esta não é uma oração para ser ouvida passivamente. É um decreto de libertação. Cada palavra é uma ordem. Cada clamor é uma arma. Não cometa o erro fatal de sair desta oração. Sair agora é como ver o inimigo dentro de sua casa e virar as costas, permitindo que ele continue a reinar no oculto. Ficar é tomar a espada em suas mãos. É acender a luz. É retomar o que é seu por direito divino. Então respire fundo. A guerra pela sua casa começa neste exato instante. Ó, poderosos arcanjos Miguel e Rafael, apresentamo-nos como sentinelas de nossos lares, mas com nossas forças esgotadas. O inimigo agiu nas sombras e nós, em nossa humanidade, não vimos. Mas vocês veem. Vocês conhecem cada fresta, cada sombra, cada sussurro maligno. Peço primeiro a ti, Rafael, anjo da visão celestial. Com tua luz que penetra, toda a escuridão começa agora a iluminar o que está oculto. Passa tua mão de luz sobre as paredes da minha casa e revela a origem dessa atmosfera pesada, desse espírito de opressão que suga nossa alegria e nossa paz. Mostra-nos, arcanjo, o que nossos olhos não podem ver. E a ti, Miguel, guerreiro invencível, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, à medida que Rafael revela, que tua espada de fogo desça como um relâmpago. Corta agora essa névoa espiritual. Desfaz essa teia de angústia que foi tecida sobre meu teto. Que o ar se torne leve, que a respiração se torne fácil. Que a opressão que nos esmaga seja pulverizada pela tua chegada, pois está escrito na palavra. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Nós reconhecemos a batalha e por isso convocamos os generais do céu. Se você sente esse peso em sua casa e clama por alívio, declare agora nos comentários com a autoridade da fé: Miguel e Rafael, limpem a atmosfera do meu lar. Não hesite. Cada palavra digitada é um golpe no mundo espiritual. É a sua voz se unindo à nossa, criando um exército de clamor que os céus ouvem e o inferno teme. Agora vamos mais fundo. Essa opressão se alimenta de algo. Ela tem raízes. Rafael, peço que tua luz penetre nas memórias desta casa. Revela as palavras de contenda, as discussões amargas, os gritos de dor e
raiva que ficaram impregnados nas paredes como veneno. Mostra cada briga que abriu uma ferida espiritual neste ambiente, cada palavra de divórcio, de abandono, de desamor, que ainda ecoa no invisível. E enquanto Rafael expõe essas feridas, eu clamo a ti, Miguel. Com o poder que te foi dado, cala esses ecos do passado. Silencia os fantasmas da contenda. Passa a tua espada sobre cada ambiente onde houve discórdia e purifica o som, purifica a memória. Que o espírito de irritação que se alimenta dessas lembranças seja expulso agora, que ele não encontre mais alimento em minha casa. A palavra de Deus nos ordena: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Efésios 4:31. Hoje nós obedecemos a esta ordem não com nossa força, mas com a vossa, ó arcanjos. Se a sua casa tem sido um campo de batalha de palavras e discussões, se a paz é uma visitante rara, escreva agora e decrete sua libertação. Digite: a contenda não tem mais poder na minha casa. Não se atreva a parar agora. O inimigo está furioso porque seus esconderijos estão sendo expostos. Sair neste momento é dar a ele a chance de se reorganizar e contra-atacar com mais força. Permaneça sob o escudo dos arcanjos. A libertação está apenas começando. Vamos às raízes materiais. Muitas vezes, o mal se ancora em objetos. Arcanjo Rafael, com teu discernimento divino, peço que caminhes pela minha casa e ilumines cada objeto que serve de portal ou âncora para as trevas. Presentes recebidos de mãos invejosas, objetos comprados em lugares de má vibração, heranças de família carregadas de histórias de dor, sofrimento ou pecado, símbolos, estátuas, quadros, qualquer coisa que não sirva à luz de Deus. Revela, Rafael, que um incômodo surja em meu coração ao olhar para o objeto errado, que a verdade venha à tona. E a ti, Miguel, comandante celestial, eu dou a ordem, assim que Rafael revelar, que tua espada corte o laço espiritual entre este objeto e meu lar. Que toda energia maligna, toda entidade vinculada, toda consagração feita nas trevas, seja desfeita e aniquilada agora. Que o poder que reside nesse objeto se torne pó. Que ele perca toda a sua força sobre minha família e minhas finanças. Pois o Senhor nos advertiu: não introduzirás abominação em tua casa, para que não sejas anátema semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é anátema. Deuteronômio 7:26. Não permitiremos que o anátema habite sob nosso teto. Se você desconfia que algo em sua casa trava sua vida, se sente que algum objeto te causa repulsa ou desconforto sem explicação, clame por liberdade agora. Escreva nos comentários: Miguel, corta o poder de todo objeto contaminado em meu lar. Este é um momento crucial. O inimigo ama se esconder em coisas que consideramos inofensivas. Ignorar este passo é permitir que o cavalo de Troia permaneça dentro das suas muralhas. Fique firme. Agora, vamos falar das palavras. As palavras que vêm de fora. Rafael, anjo da verdade, peço que rasgues o véu sobre as intenções das pessoas que entram em minha casa. Revela o amigo que sorri, mas carrega inveja no coração. Revela o parente que visita, mas lança palavras de dúvida e desânimo. Revela a visita que elogia sua conquista, mas, em espírito, amaldiçoa sua vitória. Expõe com tua luz a falsidade, a dissimulação, o olho gordo, a cobiça velada. Que nenhum lobo em pele de cordeiro permaneça oculto. E a ti, Miguel, protetor dos filhos de Deus, eu clamo. Ergue um escudo de fogo ao redor da minha porta. Que toda pessoa com más intenções sinta um bloqueio espiritual e não consiga entrar. E para aquelas que já entraram, que tua espada corte as cordas energéticas que elas deixaram para trás. Limpa os rastros da inveja, anula o veneno do olho gordo, desfaz toda palavra de maldição sussurrada ou pensada dentro das minhas paredes. A palavra nos dá a arma. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões,
e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Nós tomamos posse desse poder agora e o exercemos através de ti, Arcanjo Miguel. Se você já sentiu um peso no ambiente depois de receber uma visita, se sua vida parece desandar depois de contar seus planos para alguém, decrete sua proteção. Digite com autoridade: a inveja não cria raiz na minha casa. Miguel me defende. Ouça com atenção. Sair agora é um erro catastrófico. As forças que foram expostas estão em alvoroço. Abandonar a oração é como deixar um exército inimigo desorganizado se reagrupar dentro do seu território. A perseverança até o fim é a chave para a vitória completa. Vamos às fundações espirituais deste lugar. Arcanjo Rafael, peço que tua luz desça mais fundo, até o solo, até a história deste terreno. Revela o que aconteceu aqui antes da minha casa ser construída. Revela a história dos antigos moradores. Se houve rituais, mortes trágicas, injustiças, derramamento de sangue, pactos de miséria ou doença, que a verdade venha à luz agora. Rasga o véu do tempo e mostra a origem das maldições territoriais que ainda afetam minha família. E a ti, Miguel, general que conquista territórios para Deus, eu ordeno: desce com teus pés de fogo e retoma este chão para o reino da luz. Quebra toda a maldição territorial. Cancela todo o pacto antigo feito nesta terra. Se houve consagração às trevas, que tua presença a profane e a consagre novamente a Jesus Cristo. Purifica as fundações, purifica o solo, purifica a memória espiritual deste lugar. Pois o Senhor prometeu ao seu povo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué 1:3. Nós pisamos neste chão, e hoje o reclamamos para Deus. Esta terra não pertence mais a um passado de dor. Ela pertence ao Senhor dos Exércitos. Se você sente que há uma força de atraso, uma repetição de problemas que parece vir do nada, pode ser uma raiz territorial. Clame pela purificação do seu terreno. Escreva nos comentários: Miguel e Rafael, purifiquem o solo sobre o qual minha casa está. Este é um ato profético de libertação que pode quebrar ciclos de décadas, até de séculos. Não minimize o poder do que está acontecendo aqui. Fique e lute pela sua herança. Agora, vamos caminhar pelos cômodos da sua casa. A batalha se torna específica. Comecemos pela porta de entrada, o portal. Rafael, anjo da clareza, posiciona-te diante da minha porta. Com tua luz, revela tudo o que tenta entrar sem permissão. Mostra as setas de inveja, as palavras de maldição, os espíritos de miséria e enfermidade que rondam o meu lar, esperando uma brecha para entrar. E a ti, Miguel, guardião invencível, eu decreto que tua espada se torne uma tranca de fogo. Sela minha porta de entrada agora. Que nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma desgraça, nenhuma entidade maligna possa cruzar este limiar. Posta anjos guerreiros em minha porta, que ela se torne intransponível para o inferno e totalmente aberta para as bênçãos do céu. Pois está escrito sobre o anjo do Senhor: e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Gênesis 19:11. Que todo demônio que tentar se aproximar da minha casa seja ferido por uma cegueira espiritual e se perca, sem jamais encontrar a entrada. Para selar a proteção da sua casa, digite agora e tome posse: a porta da minha casa está selada pelo poder dos arcanjos. Não saia. Pelo amor de Deus, não saia agora. Selamos a porta de entrada, mas a guerra agora é interna. Sair seria como trancar a porta e deixar o ladrão já dentro de casa. Vamos expulsá-lo de cada cômodo. Vamos para a sala de estar, o coração da casa. É aqui que a família se reúne. É aqui que as tensões se manifestam. É aqui que a televisão e as conversas podem contaminar o ambiente. Arcanjo Rafael, derrama tua luz esmeralda sobre minha sala. Revela as energias de discórdia que se acumulam nos cantos. Mostra as larvas astrais que se alimentam das discussões.
expõe a influência de programas, filmes e notícias que enchem o ambiente de medo, violência e desesperança. E a ti, Miguel Arcanjo, eu ordeno: com tua espada, faze uma varredura completa neste ambiente. Arrasta para fora todo o espírito de contenda, de confusão mental, de preguiça e de apatia que se instalou aqui. Purifica o ar. Que o sofá, as cadeiras, a mesa onde nos sentamos sejam limpos de toda a energia de conflito. Que este lugar se torne um lugar de paz, diálogo e união. A palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, 1. Esta palavra tem que se cumprir na minha sala de estar. Se sua família não consegue mais conversar em paz, se o ambiente da sua sala é pesado, clame agora. Escreva nos comentários: minha sala é um território de paz e união. A libertação está avançando. Sinta a atmosfera mudando. O inimigo detesta a união da família. Por isso, ele ataca o coração da casa. Não dê a ele essa vitória. Continue em oração. Agora, vamos para a cozinha e a sala de jantar. O lugar da provisão. É aqui que o inimigo ataca com o espírito de miséria. A ansiedade pela falta, a reclamação sobre o alimento, o medo do futuro financeiro. Arcanjo Rafael, médico divino, entra na minha cozinha. Revela o espírito de escassez que pode estar operando. Mostra a raiz da insatisfação e da murmuração. Que tua luz abençoe cada alimento na minha despensa, na minha geladeira. Revela se há alguma contaminação espiritual que impede a multiplicação. E a ti, Miguel, guerreiro da abundância do reino, eu clamo: expulsa da minha cozinha o demônio da miséria. Quebra o poder do espírito devorador que consome o salário antes do fim do mês. Lança por terra o espírito de dívida que nos assedia. Que tua espada abra os caminhos da prosperidade e da provisão de Deus para esta casa. Pois o Senhor prometeu: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Nós clamamos pela abertura das janelas do céu sobre nossa cozinha, sobre nossa mesa. Se você luta com as finanças, se o dinheiro nunca é suficiente, se a comida parece não render, decrete a mudança agora. Digite com fé: a provisão de Deus transborda na minha casa. Cuidado, o espírito de miséria é um dos mais persistentes. Ele tentará te distrair agora, colocar pensamentos de dúvida na sua mente. Isso é bobagem. Isso não funciona. Resista. Fique firme. A quebra do jugo financeiro depende da sua perseverança nesta oração. Vamos ao lugar mais íntimo: os quartos. O campo de batalha da noite. É no quarto que o inimigo ataca com insônia, pesadelos, medo, opressão sexual e pensamentos de morte. É no quarto do casal que ele semeia a frieza, a indiferença e a divisão. Arcanjo Rafael, com tua luz suave e curadora, peço que entres em cada quarto da minha casa. Revela as sombras que se escondem nos cantos escuros. Expõe os espíritos que perturbam o sono das minhas crianças. Revela a raiz da angústia que sinto ao deitar. No quarto do casal, revela a muralha de gelo que o inimigo construiu. E a ti, São Miguel Arcanjo, guardião do descanso dos justos, eu ordeno: marcha pelo meu quarto com tua legião de anjos. Expulsa todo demônio de pesadelo, todo espírito de pânico noturno, todo súcubo e íncubo. Quebra a seta da insônia. Cobre minha cama e a cama dos meus filhos com um escudo de proteção. No quarto do casal, que tua espada de fogo quebre a muralha de frieza e reacenda a chama da união e do amor consagrado por Deus. Pois o salmista declarou: em paz me deitarei, e logo pegarei no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmos 4:8. Reivindicamos noites de paz e segurança. Se suas noites têm sido um tormento, se seu casamento esfriou, se seus filhos têm medo de dormir, clame agora pela intervenção celestial. Escreva nos comentários:
Meus quartos são santuários de paz e descanso. Não saia pelo amor que você tem à sua família. A libertação noturna é uma das mais importantes. Abandonar a oração agora é se entregar a mais uma noite de tormento. Fique, a vitória está próxima. Vamos aos banheiros, lugares de purificação, mas que podem se tornar portais de impureza. Rafael, anjo da pureza, entra em cada banheiro da minha casa. Com tua luz, revela qualquer energia de impureza, de lascívia, de tristeza. Muitos choram escondidos no banheiro. Limpa, espiritualmente, os espelhos que podem ser portais. Purifica os ralos por onde a energia escoa. E a ti, Miguel, eu clamo. Sela cada ralo, cada encanamento, contra a subida de qualquer entidade das trevas. Que este lugar seja apenas para a purificação do corpo e não um ponto de entrada para a contaminação da alma. Que toda lágrima de dor derramada neste lugar seja recolhida e transformada em força, pois está escrito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Que a pureza comece no lugar da purificação. Pode parecer estranho, mas nenhum lugar da casa está isento da batalha espiritual. Declare a santidade de cada centímetro. Digite: toda a minha casa, em cada detalhe, é território de Deus. A limpeza está quase completa. A revelação foi feita, a expulsão está em curso. Agora, precisamos blindar. Arcanjo Rafael, peço que agora tu passes novamente por toda a casa, mas desta vez não para revelar o mal, mas para aplicar o bálsamo curador de Deus. Onde havia discussão, derrama o óleo da paz. Onde havia escassez, derrama o óleo da multiplicação. Onde havia medo, derrama o óleo da coragem. Onde havia doença, derrama tua luz de cura esmeralda. Restaura, Rafael. Restaura a atmosfera. Restaura as emoções. Restaura a saúde dos que aqui habitam. E a ti, Miguel, guerreiro supremo, eu peço a blindagem final. Caminha ao redor da minha casa, pelo lado de fora. Com tua espada de fogo, desenha uma muralha incandescente, um muro de fogo santo, intransponível que cerque toda a minha propriedade, desde o subsolo até acima do telhado, pois o próprio Deus prometeu. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Zacarias 2:5. Nós tomamos posse desta promessa. Miguel Arcanjo, sê tu a manifestação visível desta muralha de fogo ao nosso redor. Esta é a proteção definitiva. Se você deseja que sua casa seja um forte inabalável, uma fortaleza de Deus, faça a sua declaração final de fé. Escreva com toda a sua força nos comentários: minha casa está cercada pela muralha de fogo de Deus. Agora, ouça o alerta final. O mais importante de todos: o inimigo foi exposto e expulso. A casa está limpa e curada, mas a palavra nos adverte que quando o espírito imundo sai, ele vagueia e depois tenta voltar com outros 7 piores. Sair desta oração antes da consagração final é deixar a porta aberta para o retorno devastador do mal. Este é o momento de preencher o espaço vazio com a presença de Deus. Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a casa foi limpa, o véu foi rasgado, o inimigo foi expulso pelo poder dos teus santos arcanjos, Miguel e Rafael. Mas a vitória final pertence a ti. Nós agora abrimos a porta, não para o mal, mas para ti. Entra, Senhor, entra com o teu Espírito Santo. Preenche cada cômodo com a tua glória. Que a sala de estar se torne um lugar de adoração. Que a cozinha se torne um lugar de gratidão. Que os quartos se tornem lugares de encontro contigo. Que esta casa não seja mais apenas uma casa, mas uma embaixada do reino dos céus na terra. Consagramos a ti cada parede, cada móvel, cada objeto. Consagramos a ti nossas vidas, nossa família, nosso futuro. Nós pertencemos a ti. Esta casa pertence a ti. E a vós, arcanjos Miguel e Rafael, nossa eterna gratidão. Pedimos que permaneçam como sentinelas. Miguel na porta,
com tua espada em punho, para que o mal nunca mais retorne. Rafael, no centro da casa, com tua luz acesa, para que a cura e a paz sejam constantes. O véu foi rasgado. O que estava oculto foi revelado. O que estava amarrado foi liberto. O que estava doente foi curado. O que estava desprotegido foi selado. A batalha foi vencida. A glória é de Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, inunde agora o seu coração e o seu lar, de agora para sempre. Amém.